Vamos ouvir outras vozes. Vai chegando por aqui o senador Jacques Wagner para falar sobre anistia, para falar sobre blindagem, para falar sobre o que está acontecendo no Brasil. Ele que é o líder do governo no Senado. Olá, senador. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso All News. Bom dia ao senhor. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Thaís. E o Rafael Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá, senador. A gente está falando aqui desde o início do nosso programa dessa articulação feita, inclusive, com a participação de Michel Temer. Paulinho da Força já mudou, não é mais PL da anistia, é PL da dosimetria. Redução de penas para todos, inclusive para Bolsonaro. O que o senhor acha dessa proposta? Olha, primeiro eu acho um absurdo toda essa movimentação que os seguidores do ex-presidente da República, particularmente do PL, do União Brasil também, fazem esse barulho, para mim, violando, inclusive, o conceito de anistia. A anistia nada tem a ver com o que está acontecendo, com o que aconteceu, com o que eles pretendem. Houve um crime, está mais do que provado o crime, mais do que investigado. Muitas pessoas foram levadas para ir de ônibus financiado ou de avião, pago hotel, pago diária, para ficar fazendo tumulto, até que chegou o dia da depredação, da baderna que eles produziram aí na Praça dos Três Poderes, que é uma afronta à democracia. Então, a anistia não tem nada a ver com isso. A anistia é um instituto que se tem, que as sociedades podem usar quando você está encerrando um determinado ciclo, ou histórico, ou um ciclo de exceção, como foi no Brasil, 64 até 85, o governo cívico-militar, e aí é como se fosse uma pacificação do país. No caso da nossa anistia, tem até uma coisa estranha, que nós votamos, o Brasil votou uma lei da anistia ainda dentro de uma ditadura, porque o colégio eleitoral só veio em 85. Então, a lei da anistia, ela, na verdade, foi produzida ainda num ambiente de exceção. Era uma caminhada até a democracia que a gente só conseguiu, para alguns em 85, para outros só em 89. De qualquer forma, não existe a figura da anistia para o que há. Quem é o outro lado anistiado disso que eles pretendem? Os aliados, os seguidores do ex-presidente. Quem é o outro lado que vai ser anistiado? Não há ninguém para ser anistiado. Foi um crime contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, e, na verdade, o que ele pretende é um perdão, uma anulação de pena, um indulto. Eu acho que não merece crime contra a democracia, nem perdão, nem indulto, nem nada disso. O cidadão tem que pagar a pena para daqui a pouco não estar estimulando outros a fazerem. A ideia de fazer um projeto de lei de, vou chamar, dosimetria, de redução de pena para crimes, como aquele tumulto que foi feito no 8 de janeiro, isso é uma coisa que foi pensado bem antes desse momento. Lá no começo, quando eles começaram a falar de anistia, aqueles como eu, por exemplo, que repilo completamente a ideia da anistia, começaram a dizer, tudo bem, vou chamar assim, os bagrinhos, não é que tem bagrinho, mas aquela moçada que foi levada, paga, incentivada a fazer aquela baderna, você eventualmente poderia ter um processo de redução de pena, para quê? Porque aí só ia ficar sob investigação os que agora já estão condenados, os líderes do golpe, os que financiaram o golpe, apesar de que os que financiaram até agora não foram atingidos, estão escondidos. Ou seja, o pessoal que ficou na arquibancada, enquanto que eu chamo de bagrinho, a massa de manobra, fez lá aquela depredação. Aí vai depender da forma técnica como esse projeto que está sobre a relatoria do Paulinho da Força, como é que ele vai sair. Existem várias ideias lá de trás, eu discuti isso já ainda com o presidente, ex-presidente do Senado, que, aliás, acho que é uma boa figura para ser convidada também para esclarecer, que ele é operador do direito e sabe os meandros. No projeto que a gente tinha pensado, chegou a discutir, nunca houve redução de pena por mandantes do crime. A redução de pena, repito, era para aquele pessoal que eu estou chamando de bagrinho, massa de manobra, como você quiser dizer,
e que ia, eu diria assim, distensionar, esvaziar a bandeira da anistia. Agora que já houve a condenação, eu entendo que o pessoal seguidor do ex-presidente percebeu que não prospera o absurdo da anistia e estão tentando ir para uma dosimetria de pena que alcance ele também, que vai sair de 27 para 21, para 22, para 19 anos, não sei. Eu já acho que, pelo menos da parte deles, não da minha, da parte deles é uma evolução, que desistiram dessa ideia e desistiram da ideia de anulação de pena. E estão tentando dar uma pena menor, mas não tiraria dele a condenação. Eu, pessoalmente, sou contra essa redução para os mandantes. Eu acho que redução para aqueles que, como eu disse, foram a massa de manobra, os bagrinhos, que esculhambaram com a Praça dos Três Poderes, a mim não me incomoda tanto. Mas aos mandantes que elaboraram um crime contra a democracia, na minha opinião, não deve ter redução de pena. O senhor votaria a favor, então, se isso ficasse reduzido nesses manifestantes e não atingisse Bolsonaro? O PT, de repente, votaria a favor dessa redução de penas? Eu não vou falar pelo PT, vou falar por mim. Eu acabei de dizer que exatamente... Porque no jogo político não é uma coisa linear. Tinha uma pressão grande com a anistia e óbvio que nós quisemos desqualificar a anistia e tirar um elemento de pressão que eram essas pessoas que eu chamei de bagrinho, alguém pode não concordar, que estavam ainda detidas lá. Eu, se for nesses termos, sem alcançar os mandantes, eu, pessoalmente, minha posição hoje é de votar a favor. Josias está fazendo pergunta, não estou ouvindo, Josias. Agora vai, Josias, vai lá. Ontem teve a conversa do Paulinho da Força com o Michel Temer, né? E depois dessa conversa, eles gravaram um vídeo, o Michel Temer disse, olha, vamos fazer aí um pacto republicano com o Executivo, o Supremo Tribunal Federal, todo mundo envolvido. E o Lula vem, diante dos fatos consumados, ele vem emitindo alguns sinais trocados, né? Numa entrevista à BBC, ele disse que se viesse uma anistia aprovada no Congresso ao Bolsonaro, ele vetaria. Num almoço com parlamentares do PDT, ele disse que não vê problemas numa proposta que reduza as penas desses envolvidos ali no quebra-quebra do 8 de janeiro. E ontem foi instado lá pelos repórteres a comentar o requerimento de urgência que foi aprovado na Câmara, né, para a anistia. Ele falou, não, a anistia é com o Congresso, né? É possível fazer isto que o senhor está dizendo, aprovar um projeto que reduza as penas da massa de manobra sem atenuar o castigo imposto ao Bolsonaro e a todos os seus cúmplices do alto comando? A lei não é igual para todos? Não, mas é que são duas coisas. É que tem dois crimes aí. O crime, vou chamar, da baderna, e tem o crime do golpe do Estado, do atentado à democracia. Por isso que eu brinquei que era bom chamar um operador do direito, porque são dois crimes que se conectam e um amplifica a pena do outro. Então, se você trabalhar só no crime da balbúrdia e da baderna, da afronta que foi feita lá aos poderes, hein? O da multidão. Chamado crime de multidão, né? Uhum. Aliás, eu digo que é tão massa de manobra que o ex-presidente chegou um momento e falou assim, não, eu acho até que quem quebrou tem que ser punido. Eu falei, cara, paida, porque você estava na arquibancada assistindo os otários fazer o que você pediu para fazer, para afrontar, para pedir lei e ordem, etc, etc, etc. Então, se for só esse crime, sem conectar com outro, não tem diminuição de pena para o Bolsonaro. Se for feita uma coisa única, juntando essa conexão dos dois crimes, aí pode atingir o Bolsonaro. Eu, pessoalmente, sou a favor que você cuide, como você falou, da massa de manobra. É evidente que tem gente ali que é liderança intermediária, tá? Mas eu não consigo tipificar cada um. Eu estou dizendo quem fez a baderna e quem pensou a baderna e não foi lá, porque não bota a cara no ponto, não deixou ser fotografado quebrando nada. Eles estavam quebrando muito mais gravemente a democracia, o Estado Democrático de Direito, quando eles engendraram toda essa coisa e chamaram outros para fazer a operação. Então, são coisas distintas. O que a gente tinha pensado lá atrás, quando eu digo lá atrás, quando a gente discutia no Senado a resistência ao conceito da anistia, era uma redução de pena, vou repetir, para esta massa de manobra, que, aliás,
já está bem Portanto, reduzida, tá certo? Eu não sei quantos ainda estão portanto, presos, senador, mas daquele total à que se luz, envolveu, à foi. luz do, à luz do que vem dizendo o presidente, reunião com o PDT, declarações à BBC, manifestação ontem aos repórteres no Palácio do Planalto, o senhor acha que ele, diante de um projeto de redução de penas que não inclua o Bolsonaro, isso seria uma pré-condição para que o executivo se envolvesse nisso e, eventualmente, até apoiasse a aprovação de um projeto? Ou o senhor acha que pode até evoluir, tira lá 6 anos da pena do Bolsonaro para a gente desobstruir essa pauta, colocar em votação os projetos que interessam ao governo? Qual é o limite da participação do governo nesse entendimento? Ô, Josias, eu nunca discuti com ele nesse detalhe, até porque eu não estou presente em Brasília, que eu fiz uma cirurgia ontem, eu estava em Brasília, conversei com ele, evidentemente, mas não estou ficando em Brasília, que eu estou com uma interdição de colocar um pé no chão, se Deus quiser, mais umas 3 semanas já está tudo normalizado. Mas eu não desci a esse detalhe. Eu vou dizer a minha sensação e a minha opinião. Na minha opinião, as coisas devem ser tratadas separadamente. Quem é a cabeça do crime, para mim, não tem que ter nem perdão, nem indulto, muito menos anistia, que não cabe, e não tem que ter redução de pena. Agora, eu não sei dizer em que ponto vai chegar esse relatório que o Paulinho da Força vai fazer para ser apresentado. O presidente tem sempre o instituto do veto, na medida em que não é uma PEC. O que é PEC é a PEC da malandragem. Essa não vai chegar, não chegaria ao presidente, e eu tenho convicção hoje de dizer que não vai prosperar no Senado. Eu vejo já a manifestação de várias lideranças de vários partidos, eu não vejo a menor chance da chamada PEC da malandragem prosperar, porque eu acho que ela é um vale-crime, é como se a gente construísse um vale-crime. Eu fiz um crime hoje, bom, vou investir alto para me eleger, me elejo, aí o Congresso é que tem que autorizar eu ser processado. E por que botou presidente de partido nisso? Não entendi nada. Essa tentativa de copiar a Constituição de 88, equivocadamente, é bom lembrar que em 88 a gente estava saindo de uma ditadura militar. Então eu imagino que quem foi elaborar a Constituição botou a prevenção da prevenção da prevenção para que nunca um deputado na democracia pudesse ser alcançado, talvez por um poder judiciário muito contaminado, na época, pelos governos militares. Tanto que depois foi tirado da Constituição. A tentativa de dizer isso é o texto constitucional, é querer aplicar em conjunturas totalmente diferentes conceitos que podem caber num determinado momento, mas que não cabem mais hoje no funcionamento normal e ampliado. Porque eles botaram o presidente nacional. Pode escrever que se isso passa, daqui a pouco eles vão querer estender para presidente estadual, para presidente municipal. Ou seja, é um absurdo o cidadão se sentir protegido dessa forma. Para mim, essa PEC não prospera. Hã? A Thaís quer fazer uma pergunta. Senador. Só uma duvidazinha, Fabíola, antes da Thaís, só me perdoe, Thaís. É porque o senador evoluiu para a PEC da blindagem sem elucidar se acha que o Lula vetaria uma eventual redução de penas para o Bolsonaro. Hoje minha aposta é que sim. Porque tudo que eu conversei com ele é que a redução de pena para o chamado bagrinho, tudo bem. Agora, a redução de pena por mandantes do crime, eu não estava nesse momento que ele disse que não muda muito de 27 para 21. É claro que muda, porque o cidadão vai ter menos tempo de regime fechado, mas pode ser que o próprio Supremo já tenha pedido lá para botar ele, por conta da doença, em regime domiciliar. Bom, então eu estou lhe dando a resposta da minha conversa ontem e anteontem. Agora, o que vai evoluir, precisa ver o que vem de lá para cá, para a gente poder ver a posição definitiva do presidente, que será externada na hora da sanção ou do veto ao projeto inteiro ou a itens do projeto.
Senador, bom dia. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: está se encaminhando, aparentemente, uma solução em que o Bolsonaro continue inelegível. Se vai ficar preso em casa por 21, 29 anos, isso está em discussão, mas ele permanece inelegível. O Centrão contempla, assim, um pouco do pleito bolsonarista e toca o barco. O senhor vê esse projeto, né, de anistia, dosimetria, essa movimentação que está acontecendo como um passo que esse grupo, né, articulado aí pelo Republicanos, União Brasil, enfim, o Centrão de modo geral, é um projeto que eles estão tentando botar para frente para viabilizar em 2026 uma candidatura única, que hoje parece, é o que tudo indica, encabeçada pelo Tarcísio de Freitas. O senhor vê essa movimentação atual já também com um objetivo para o ano que vem? Olha, eu vou até pegar um pouquinho do que o Josias falou, do superfaturamento do espólio. É porque, na verdade, o Centrão como tal não tem nem nome, nem peso político hoje para uma candidatura. Eles vivem mendigando o apoio do ex-presidente ou da família. Eu fico até me perguntando se alguém, como o atual governador de São Paulo, que governa a maior economia do país, topa botar qualquer fantasia, qualquer máscara, para poder agradar alguém que vai lhe transferir um espólio extremamente preocupante, duvidoso, porque eu não sei que patrimônio é esse, é o patrimônio do fanatismo. Então ele precisa escolher que caminho que ele quer, porque alguém que topa botar qualquer máscara e fantasia para receber apoio do fanatismo no Brasil e depois querer dizer que é ponderado, na minha opinião, não tem credibilidade nenhuma para se colocar como candidato. Aliás, eu não sei se o lado de lá também, o próprio bolsonarismo ou a família, se vai topar isso aí ou se vai tentar uma investida com um dos filhos ou com a esposa do ex-presidente. Não sei, porque o trato deles é outro, é proteção do grupo mais íntimo da família. Não sei se ele vai topar apoiar alguém que samba qualquer samba. Eu digo sempre que em política a gente tem que ter sempre jogo de cintura, mas não pode virar nada contra a modalidade teatral, mas não pode virar teatro rebolado. O que alguns estão fazendo não é jogo de cintura, é teatro rebolado. Joga para qualquer lado, você me apoia, você me apoia. Na minha opinião, perde totalmente consistência e credibilidade para se propor a ser presidente da República do Brasil. Em relação à PEC da blindagem, senador, eu queria saber como é que isso chega no Senado brasileiro e como é que vai ser a articulação sua e como é que é, inclusive, a articulação por parte do governo para frear isso, já que o próprio presidente Lula ontem disse que isso não é uma coisa séria, né? Como é que vai ser esse trabalho para que isso não passe no Senado? Sinceramente, isso está acontecendo quase que espontaneamente. O volume de senadores de diversos partidos diferentes, o que já se expressaram no Senado Federal, através do presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, do presidente do Senado, da liderança do MDB, a posição que eu já tomei como líder do governo, de várias pessoas, inclusive vinculadas a partidos que apoiam o ex-presidente da República, eu sinceramente não vejo prosperar de jeito nenhum. Eles precisam de 49 votos para aprovar isso aí. Ainda mais daquele absurdo que botaram, que o cara ainda tem direito a voto secreto. Quer dizer, o cara quer interditar um julgamento, um processo judicial, se escondendo debaixo da mesa através do voto secreto. Eu digo sempre que quem é representante da população tem que dar satisfação sobre suas opiniões. Aqui é uma opinião. Eu acho que o cara tem que ser processado ou não é para processar. Não é para ser processado. Agora, quando eu sou eleitor, por exemplo, eu vou eleger o presidente da mesa. Aí tudo bem, eu virei eleitor no Senado, eu tenho direito ao voto secreto. Só nesse caso, quando você vai eleger alguém, que é o que acontece quando a gente faz votação de presidente da casa, da mesa diretora, ou até de alguma indicação para uma agência ou para um tribunal. Agora, na hora que eu vou emitir uma opinião, se um deputado A, B ou C pode ou não ser processado, querer voto secreto para isso, aí é a malandragem dentro da malandragem. Eu quero salvar alguém,
mesmo sabendo que o cara é um criminoso, mas não quero dizer que salvei, porque eu não quero que ninguém saiba disso. Então, é um absurdo. Na minha opinião, ela já chega no Senado natimorta. Essa é a minha opinião sincera. Não vejo, já vi várias pessoas de diversos partidos, não quero listar aqui, falando contra, então não vejo a menor chance deles chegarem a 49 votos para prosperar com essa PEC. E é evidente que conta muito também a repercussão. Até o cara votar, ninguém sabe qual vai ser a repercussão. Depois que vota e que vê a reação violenta da sociedade, da imprensa, de qualquer um que seja razoável, que sabe que isso aí é um absurdo, aí, na minha opinião, já chegou bombardeada no Senado da República. Eu, sinceramente, não... Senador, lá na Câmara... Os dois falaram juntos. Lá na Câmara foi aprovada essa proposta com os votos de 12 petistas, aprovaram a PEC, e depois, num segundo round, 8 petistas ajudaram a restabelecer o voto secreto, na hora de avaliar se o sujeito pode ou não ser processado no Supremo, né? Qual é o tamanho desse erro e qual é o efeito dele sobre o Partido dos Trabalhadores? Cara, quem o cometeu. Eu gosto de dizer, Josias, que pecado do pecador, as pessoas, de uma certa forma, já se acostumaram. Mas pecado do pregador chama muita atenção. Via de regra, os que se elegem pelo Partido dos Trabalhadores ou por alguma federação onde a gente esteja incluído, se elege com muito do chamado voto de opinião. Dos circuitos das universidades, dos circuitos do pensamento, da cultura, ou seja, num voto de opinião. Para esse público, eu pessoalmente acho que é mortal o voto dado a essa PEC. Sinceramente, acho que é mortal o voto dado à PEC e também o voto dado ao voto secreto dentro dessa PEC absurda. Então, o preço, para mim, é alto. E digo sempre isso ao pessoal do PT. Nós somos pregadores. E aí é evidente que o pessoal se assusta. E, aliás, o centrão / direita adoram. Quando envolve alguém do PT, diz, não, mas o pessoal do PT também votou. Se você for olhar o percentual, não estou justificando não, tá? É condenável a atitude, mas se você for olhar os percentuais, vocês têm isso, sei lá, o Pérez acho que deu 100%, tem uma série de partidos que deram acima de 90%. Se expressa uma convicção partidária. No caso do PT, se não me engano, foi 20%, algo assim, 20 e poucos por cento, a bancada por aí, 20%. Não estou justificando, tá? É deplorável igualmente. Até porque o voto secreto voltou por uma ampliação de 7 votos. E o PT, se não me engano, deu 8 votos. Então, vão ficar o tempo todo dizendo, e não é mentira, mas aprovou o voto secreto com o voto do PT. Porque como a gente é referência, aí aproveita para dizer, não, eu estou junto com o PT. Não está junto com o PT. Votaram 8 de uma bancada de praticamente 60. Então, eu acho péssimo. Senador. Agora, o senhor acha que na PEC da bandidagem ela chega ao Senado já condenada, mas um projeto do Paulinho da Força para redução de penas no Senado tem viabilidade? O senhor vê isso passando com menos dificuldade? Eu acho que essa segunda hipótese, e repare, cada um vai ler como quiser. Quem defende, e eu me incluo, a chamada dosimetria, óbvio que é uma vitória sobre a tentativa de usar o termo anistia para essa tentativa de absolvição do ex-presidente da República, daqueles que comandaram e engendraram o golpe. Então, eu, evidentemente, como eu já disse, tem que ter jogo de cintura. Há uma pressão sobre aquelas pessoas que estão lá e que os nomes não são nunca lembrados, que é o que eu chamei de massa de manobra. Eu, sinceramente, não vejo maiores problemas para isso, porque eles já pagaram um pedaço da pena e vão carregar isso aí para o resto da vida. Não sei se aprenderam alguma coisa com esse episódio ou não. Muitos aprenderam de saber que não dá para se meter numa bagunça, numa baderna dessa. Então, eu acho que ele chega
com muito mais possibilidade de ser aprovado. Óbvio que eu não conheço o texto, não sei qual vai ser o relatório do deputado Paulinho da Força, mas o conceito não me ofende, sinceramente. Eu acho que está no escopo do que pode fazer e também não ofende ao Supremo. Vai ter uma discussão que a lei vai mudar se for aprovada, sei lá, daqui para o final do ano, para o ano que vem, aí vai ficar a pergunta, isso vale para quem foi condenado atrás? Por isso que eu digo que tem que tramar um operador do direito para cada detalhe disso, porque o crime dessas pessoas foi anterior. Assim como a PEC da malandragem, aí é que eu pergunto, alguém que já está sendo processado, ou que já está sendo investigado, vai ser alcançado por essa... Eu não vou nem dizer que vai ser alcançado, porque não vai passar no Senado. Sinceramente, eu não vejo nenhuma condição de passar no Senado. Então, nem vou avaliar isso, mas já teve ministro supremo que disse, mesmo que passasse, não valeria para quem já estava sendo processado, mas não vai passar. Senador, quem vê a movimentação do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre tem a impressão de que o Centrão parece estar brigando consigo mesmo, né? Tem ali uma certa rusga, o Davi Alcolumbre se queixando do comportamento da Câmara. Neste caso específico, já havia um texto preparado pelo Rodrigo Pacheco, que tratava do mesmo tema, redução de penas e tal. Aí vem a Câmara e se antecipa. Qual é o tamanho dessa divergência entre Câmara e Senado? E o Senado pode se antecipar, eventualmente, à Câmara e aprovar lá esse texto do Rodrigo Pacheco, que aparentemente se aproxima mais do que o senhor, por exemplo, considera razoável? Olha, querendo ou não, vai ter que passar nas duas casas. Óbvio que quem iniciar terá a última palavra, porque volta para ele para saber o último texto. Então, quem inicia, termina e, portanto, fica com essa prerrogativa. Eu, sinceramente, não vejo nesse aspecto uma briga entre os dois. A ideia existia, na minha opinião, a gente já podia ter se antecipado lá atrás e apresentado o texto que foi pensado e elaborado. Óbvio que teve a contribuição de Rodrigo Pacheco, por ser ele, além de ex-presidente, um operador do direito conceituado, já podíamos ter apresentado como podemos apresentar hoje. Agora, essa negociação foi uma negociação feita também dentro da Câmara. Não houve essa negociação no Senado, até porque, eu repito, essa negociação foi feita vis-à-vis a chamada PEC da blindagem, ou da bandidagem, ou da malandragem, como quiser. E isso aqui não vai ocorrer no Senado, porque, já lhe disse, eu acho, tenho convicção, que a PEC da malandragem, o nome que quiserem dar, essa não vai passar. Então, não haverá esse grau de negociação. Aí seria mais uma negociação para você desobstruir. Por isso eu lhe disse, se a gente conseguir sair dessa maluquice, que é tentar aplicar anistia onde não cabe, e é totalmente inconstitucional, passar para uma dosimetria de pena, na minha opinião, pode passar. Agora, eu não acho que tem essa briga, não. Eu imagino que, essa altura do campeonato, as consultorias das duas casas já estão conversando, porque todo mundo se conversa. Então, tinha um texto pensado, aí vão pensar outro, vai ter um ponto de inflexão que vai reduzir a pena para os mandantes ou não? Eu acho que esse que vai ser o ponto de discussão. O restante, eu diria assim, da chamada massa de manobra, não acho que vai haver muita briga. Agora, sobre a redução ou não daqueles que foram os mandantes, eu creio que isso vai haver. Senador, queria agradecer sua presença aqui no nosso All News. Muito obrigada por estar aqui. Um bom dia, bom trabalho. Obrigado. Um abraço a vocês, bom final de semana. Eu queria estar discutindo outras coisas com vocês, imposto de renda. Você não imagina o quanto a gente também gostaria. A gente também gostaria. Não foi a gente que escolheu a pauta. A pauta não foi escolhida. É uma doideira. É isso. Tá bom.